Olá, graça e paz. Aqui que vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Dupla Honra de Deus. O livro base para essa ministração é o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 11, que nos diz: O Espírito do seu Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça. Plantarão do Senhor para que ele seja glorificado, e eles edificarão as antigas ruínas. Levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações, e haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos. E estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra. Em lugar de opróbrio, exultarei na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão um dobro, e terão perpétua alegria, pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça. Fielmente lhes darei sua recompensa, e farei com eles um pacto eterno. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijai-me muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noivo que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o seu Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a tua revelação espiritual através desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus usou o profeta Isaías com uma palavra poderosa, no contexto espiritual que é dirigida a Cristo, aos judeus e à igreja. Jesus recebeu e declarou essa palavra na sinagoga em Nazaré. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 19. E no versículo 21 ele declara que essa palavra se cumpriu. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Temos a palavra cumprida para o povo de Israel. Temos que viver o cumprimento dessa palavra na igreja. Livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 10, que nos diz: Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Vamos viver o cumprimento dessa palavra sobre nossas vidas. Quando Deus permite que nós passemos por situações adversas, é porque eles estão dentro do plano de honra que Ele tem para nós. Satanás, que é um espírito oportunista, entra nesse processo e rouba o povo de Deus. Das mãos de Satanás só pode ouvir vergonha. O que precisamos fazer? Vigiar em momentos difíceis e de grande pressão.
Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. A tentação, que muitas vezes é apenas a indução ao pecado, é muito ampla. Muitas vezes a tentação é de sair ou de resistir ao plano de Deus. O diabo sabe que quando estamos sendo pressionados, ficamos fragilizados. Permanecer com nossa chama do Espírito Santo aquecida. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. A grande ação do inimigo é deixar nossa carne em uma espécie de mornidão espiritual. Quando isso acontece, vivemos uma ilusão que vai nos roubar as promessas. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ninguém pode servir a dois senhores. As coisas de Satanás não podem ir para dentro da igreja. Não podemos deixar que haja esfriamento. Temos que preservar para viver as promessas. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 36. Quando nos diz: quando nós mantemos firmes a promessa, está viva em nós. Vamos alcançar as promessas, porque aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Deus fez as promessas e nós estamos debaixo delas. Temos a palavra sobre nossas vidas e vamos vivê-las sem nenhum roubo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Temos que estar firmes nessa convicção de fé. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, justamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Glória a Deus. Deus nos preparou para viver o poder da palavra. Em primeiro lugar, vamos viver o ano aceitável do Senhor. Isso significa receber o favor do Senhor. Livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8 ao 10. Todas as dívidas eram perdoadas e as terras voltavam para os seus donos. Este ano, que não havia depressão nem opressão, Deus vai nos fazer viver essa palavra que acontecia a cada 50 anos. Livro de Salmos, capítulo 86, versículo 17, que nos diz: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam, e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém? Em segundo lugar, um tempo de grande restauração de ruínas. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3 ao 4. A obra do Espírito Santo é restaurar as nossas vidas completamente por meio de uma grande obra. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Existem motivações mortas que serão reavivadas. Existem camadas de terra que encherão as verdadeiras riquezas e edificações. O Senhor vai limpar nossas vidas. Deus vai restituir alegria ministerial, alegria familiar, honra moral e financeira. Amém? Em terceiro lugar, tempo de viver a dupla honra. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Glória a Deus. Deus vai fazer coisas novas. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 14. E versículo 16 e versículo 18 e 19. Os judeus haviam ficado escravos na Babilônia, mas o Senhor os tirou desse domínio. Livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Saindo desse
jugo, o Senhor vai nos encher da sua glória, para nos dar o dobro de tudo que tínhamos. Em tudo que fomos envergonhados, o Senhor nos dará dupla honra. Glória a Deus. Deus vai envergonhar o inferno e em todas as áreas nos dará dupla honra. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que essa palavra fale aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.